Boa tarde ou boa noite. Eu sou o Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre mecânica, mais especificamente sobre cinemática. Este é o segundo vídeo sobre esse tema. Eis uma questão de vestibular esta. Anualmente, as baleias cinzas executam sua rota de migração, chegando a percorrer cerca de 20 mil quilômetros ao longo de todos os seus trajetos. A reportagem a seguir especifica o caminho desses graciosos animais marinhos ao longo de uma migração anual. Olha só aí a nossa amiga baleia cinza, certo? Baleia cinza. Durante o verão e outono do hemisfério norte, a baleia cinza se alimenta na costa do Alasca. Em dezembro, começo do inverno, ela viaja rumo às águas quentes do México. Em janeiro, cerca de 30 baleias por hora nadam rumo ao sul da costa americana e, por fim, retornam ao ponto onde se alimentam abundantemente. Os animais viajam a uma velocidade média de 8 km por hora e levam cerca de 3 semanas para chegar ao primeiro destino. Nesse período, quase não se alimentam. No México, ocorre o nascimento dos filhotes. Em março, o grupo inicia a viagem de volta. Tem aqui um mapa, né, que mostra então o trajeto das baleias. Então, elas inicialmente estão aqui no Alasca, né, e na primeira etapa da viagem, então, vão até o México, depois daqui até a costa próxima ao sul dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos estão aqui, ó. Depois retornam novamente ao Alasca. Certo? E aqui tem representadas as distâncias, né? Distância do Alasca até o México, 4.958 quilômetros, é a primeira distância que elas percorrem, né? A primeira parte da viagem. Segunda etapa aqui, ó, do México até a costa aqui dos Estados Unidos, a distância de 1.802 quilômetros. E daqui da costa dos Estados Unidos até o Alasca, novamente, distância de 3.318 quilômetros. Beleza? A partir das informações da reportagem e observando o mapa com as distâncias médias entre os pontos de parada das baleias, podemos afirmar que o tempo necessário para uma baleia percorrer a primeira parte da viagem, que é do Alasca até o México, e o deslocamento resultante executado pelas baleias ao longo de toda a migração, são, respectivamente. Então temos aqui alternativas de letra A até a letra E, com medidas de tempo e deslocamento resultante, conforme a questão pergunta. Bom, vamos verificar então exatamente o que é que a questão está pedindo para encontrarmos. O tempo necessário, olha aqui, para uma baleia percorrer a primeira parte da viagem, que é do Alasca até o México, certo? E depois o deslocamento resultante executado pelas baleias ao longo de toda a migração, quer dizer, o deslocamento total, né? Considerando a migração como um todo, ida e volta, certo? Então, vamos lá. Resolvendo a nossa questão aqui, a primeira medida a encontrarmos é o tempo gasto na primeira parte da viagem, do Alasca até o México, certo? Para essa parte temos ΔT1, que é o intervalo de tempo, então, que nós queremos encontrar, né? Precisamos encontrar, que a questão nos pede, dessa primeira parte da viagem das baleias. A distância, pessoal, que é a distância dessa primeira etapa, né? Vamos chamar a distância 1D1, certo? É de 4.958 quilômetros. Está lá no mapa, né? Que
que é desde o Alasca até o México, a primeira parte da viagem, certo? A velocidade média, pessoal, a questão nos informa que as baleias viajam a uma velocidade média de 8 km por hora, certo? Então, sabemos que a regra ou a relação matemática entre a velocidade média e as outras grandezas aqui, a distância e o tempo, é esta já muito conhecida nossa, a famosa velocidade média igual a distância dividida pelo tempo gasto para percorrê-la. Então, chamamos aqui distância 1 e ΔT1, né, intervalo de tempo 1. A velocidade média não vamos especificar se é 1 ou 2, porque a questão nos informa que a velocidade média das baleias nesta migração é de 8 km por hora. Então, em qualquer trecho da viagem, a média de velocidade delas seria isso, né? Mas lá citou que gastam próximo de 3 semanas em todo o processo. 3 semanas, 21 dias, né? Mas vamos ver exatamente, porque tem algumas alternativas lá dentre as possíveis, né? As alternativas que a questão nos apresenta, que se aproximam desse valor, mas vamos calcular para ver, né? O chute ali existe também o risco juntamente com ele, porque eles já elaboram as alternativas de modo a complicar, né, a prejudicar quem efetua o chute sem fazer os devidos cálculos, sem resolver propriamente. Bom, vamos lá. Substituindo aqui os valores então, né? No lugar de VM, velocidade média, vamos escrever seu valor, 8. Olha aqui, ó, 8 km por hora é a velocidade média das baleias. No lugar de D1, distância da primeira etapa da viagem, 4.958 km. Está aqui, ó. No lugar de D1, então, escrevemos 4.958. ΔT1, nós não temos, queremos encontrar, então ele continua. Beleza? Aqui agora, pessoal, sabemos que nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, 8 sobre 1. E do lado direito do sinal de igual, 4.958 sobre ΔT1. Igualdade de frações, pessoal. Este vezes este é igual a este vezes este, nós podemos efetuar a chamada multiplicação cruzada, já que aqui existe uma igualdade de frações. Lembrando sempre, número inteiro tem denominador 1. Então, 8 sobre 1 igual a 4.958 sobre ΔT1. Nos permite efetuar multiplicação cruzada, certo? 8 vezes ΔT1 igual a 1 vezes 4.958, certo? 8 vezes ΔT1 vai ser igual a 4.958. Efetua isso, essa multiplicação aqui, hein? Beleza, agora vamos isolar o ΔT1, deixá-lo sozinho do lado esquerdo do igual. Esse 8 aqui, evidentemente, que está aqui multiplicando, vai para o lado direito, dividindo. Então vai ficar assim, ó. ΔT1 igual a 4.958 dividido por 8. Beleza? Efetuando essa divisão, pessoal, teremos que ΔT1 é igual a 619,75 horas. Certo? Olha aqui, ó. Esse é o resultado da divisão entre 4.958 por 8. Certo? Observe que lá nas alternativas da questão, né, nas respostas lá que nos apresentam como para escolhermos uma como verdadeira, o tempo está em dias, não está em horas. Por que foi que encontramos tempo em horas aqui? Porque a nossa velocidade estava em km por hora e a nossa distância estava em quilômetros. Então os quilômetros se simplificaram no decorrer dos cálculos. Nós não escrevemos as unidades aqui para facilitar, né? Mas se tivéssemos colocado, iríamos eliminar o quilômetro e ficaria como unidade final necessariamente a hora. Certo? Então teremos que transformar essa medida de tempo aqui em horas para dias, porque assim está lá na resposta, ou nas respostas, né, possíveis. Vamos lá. Vamos transformar esse tempo para dias. De que forma, pessoal? É só lembrar de algo muito simples. Um dia é igual a 24 horas, certo? Então, um dia é igual a 24 vezes uma hora. Uma hora, então, pessoal,
é 1 dia sobre 24. O que foi que aconteceu aqui? Eu peguei esse 24 que estava multiplicando 1 hora, passei para o outro lado do igual, dividindo. E aqui eu só troquei de lugar, ó. Ficaria 1 dia sobre 24 igual a 1 hora. Ora, isso pela lógica é a mesma coisa, que 1 hora é igual a 1 dia sobre 24, certo? Simplesmente troquei o que estava do lado esquerdo pelo que estava do lado direito e nada aconteceu, porque isso é simplesmente uma questão de lógica. Beleza? Então podemos dizer que 1 hora é igual a 1/24 do dia. Beleza? 1 hora é uma fração do dia. Por que eu posso dizer que 1 hora é 1/24 do dia? Porque um dia é igual a 24 horas. Eu desenvolvi, isolei a hora, a 1 hora, né? Do lado esquerdo ficou assim. Porque eu tenho que ter a equivalência em dias relacionada a 1 hora. Quer dizer, cada hora corresponde a quanto tempo em dias? 1/24. Beleza? Continuando então, olha só, pegando lá o nosso tempo ΔT1, que é igual a 619,75 horas, vamos substituir. Sabendo que ΔT1 então será igual a 619,75 vezes 1 hora. Sabendo que 1 hora corresponde a 1/24 do dia, então ΔT1 vai ficar 619,75 vezes 1/24 do dia. Beleza? Então, no lugar de 1 hora, olha aqui, 619,75 foi conservado, vezes continuou. No lugar de 1 hora, nós escrevemos 1 sobre 24 do dia. Beleza? Então, ΔT1 vai ser igual a 619,75 dividido por 24 dias. Certo? O resultado disso aqui será a quantidade de dias que corresponde a esse intervalo de tempo da primeira etapa da viagem das baleias. Bom, nós temos aqui, ó, como foi que ficou desse jeito? Bom, aqui 619,75, embaixo tem 1, você sabe, né? Multipliquei de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então 619,75 vezes 1 deu ele mesmo. 1 vezes 24, 24, e a fração se manteve. Certo? Então ΔT1, intervalo de tempo da primeira etapa da viagem das baleias, vai ser igual a, olha, 25,822916, e se você continuar vai dar 6666. Então, pessoal, observando lá as respostas, ou as alternativas de resposta, né? Lá temos um algarismo apenas depois da vírgula, então vamos deixar apenas o 8 aqui, ó, ficando 25,8. Por quê? Já que lá só apresenta resultados com um algarismo depois da vírgula, usando a regra aqui, nós, quando vamos precisar ficar com apenas um depois da vírgula, nós observamos que vem logo em seguida, né? Logo depois. E esse que vem logo depois é número 2, que é menor do que 5. Então, nós deixamos aquele correspondente à quantidade de algarismos que vai ficar depois da vírgula, como está. Deixa o 8. Se aqui fosse 6, por exemplo, nós poderíamos colocar no lugar de 8, 9, acrescentaria 1 nele, né? Regra de arredondamento. Se fosse 5, aí tanto faz, você poderia colocar, seria opcional, né? Deixar o 8 ou passar para 9, certo? Mas aqui, como é 2, não tem dúvida de que vai ficar como está o 8, certo? E elimina-se o restante, beleza? Então, ΔT1 igual a 25,8 dias. Beleza? A segunda medida a encontrarmos é o deslocamento resultante executado pelas baleias ao longo de toda a migração. É a segunda coisa que perguntou lá, né? Bom, a medida do deslocamento resultante, pessoal, é a distância entre as posições ou lugares ocupados na trajetória final e inicial, certo? Lembre-se quando você calculava lá na cinemática escalar, deslocamento escalar é igual a espaço final menos espaço inicial, né? Espaço ocupado, né? São lugares ocupados na trajetória em determinados instantes do movimento, certo? Então, você subtraía a medida do espaço final pela medida do espaço inicial e encontrava o deslocamento escalar. Ora, isso nada mais é do que a distância entre aqueles dois pontos, certo?
E qualquer deslocamento, então, você calcula sim, né? Mesmo sabendo que é, existe o detalhe do deslocamento escalar e vetorial e tal, mas falar em medida, módulo, quantidade de unidades, né? Você vai calcular a medida final menos a medida inicial. E se for vetorial? Bom, você faz a soma vetorial, né? Mas nesse caso especificamente, né, você tem algo que vai favorecer o seu raciocínio. Uma observação importante aqui também é que não se refere, o deslocamento não se refere à distância efetivamente percorrida. Pode acontecer de coincidir com ela, desde que o movimento aconteça na mesma direção e no mesmo sentido, né? No caso de ida e volta, por exemplo, aí já não dá para, não vai coincidir deslocamento com distância percorrida, que é o que ocorreu nesse caso das baleias, certo? Nesse caso, então, temos que o lugar inicial das baleias, ou espaço inicial, posição inicial do evento, né, é o Alasca. E o lugar onde elas vão estar no final de toda a migração também é o Alasca, porque elas vão até o México, de lá vão para a costa dos Estados Unidos, depois retornam ao Alasca no final de tudo. Beleza? Portanto, o deslocamento aqui é zero. Sim, porque o espaço final é igual ao espaço inicial, está no mesmo ponto. Então, se subtrair a medida de um pelo outro, vai dar nada, vai dar zero, né? Isso, fisicamente, é como se não tivessem saído do lugar, né? No fim das contas. Andou, mas no fim das contas veio parar no mesmo lugar de onde saiu, então é como se não tivesse saído. Beleza? Lá no mapa, né, na figura lá, tem os vetores tal desenhados, você pode verificar. Se fizesse a soma vetorial, daria zero também, porque você não tem como traçar um vetor resultante ali, que seria a ligação entre a origem do primeiro e a extremidade do último, que elas estão no mesmo ponto, certo? A origem do primeiro e a extremidade do último vetores de deslocamento que você vai observar no mapa da figura desta questão, certo? Resultado final, então, pessoal. O tempo necessário para uma baleia percorrer a primeira parte da viagem do Alasca até o México é de 25,8 dias. E o deslocamento resultante executado pelas baleias ao longo de toda a migração é zero. Portanto, a alternativa correta é a B, certo? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.